Gostaria de saber o que acontece no cérebro durante a hipnose, se existe alguma explicação neurocientífica de como ela pode ajudar na aprendizagem e no desempenho cognitivo. Olha, o cérebro, em geral, durante a hipnose, ele vai ter algumas alterações, sim. É um mecanismo dissociativo. Ou seja, são técnicas dissociativas. E é curioso, porque ela é o oposto da meditação. Muita gente coloca ela junto com a meditação, porque tem pesquisa científica que junta tudo. É verdade. Mas elas são parecidas no sentido de quais áreas do cérebro vão ser ativadas. Mas o processo é muito distinto, porque na meditação eu quero limpar o pensamento. Deixar eles passar, enfim, deixar eles... E na hipnose, não. Na hipnose eu vou escolher um pensamento. E a partir daquele pensamento... Trazer situações. Vou trazer situações que são pertinentes. Eu acho que a meditação facilita muito o processo Sem da dúvida. hipnose. Sem dúvida. Não tem a dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, porque a pessoa vai estar com a mente, às vezes, mais limpa. Exato. Para você limpar e imaginar o que você quiser. Claro, inclusive fazer atenção plena, mindfulness, antes da auto-hipnose, facilita muito, facilita muito. Agora, aplicações da auto-hipnose para aprendizagem. A gente vai ter muita aplicação para controle de ansiedade, principalmente devido às questões que comentei de técnicas expositivas. Por exemplo, eu tenho um paciente que vai fazer concurso público, que só de ele imaginar que vai estar no dia da prova, tem crise de ansiedade. Exatamente. Então, esses ensaios mentais ajudam e muito. Agora, a hipnose não vai te tornar, igual no Matrix, alguém que simplesmente vai absorver tudo naturalmente. Não existe. Não, isso não existe não, isso não existe não. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito de falar sobre o uso da hipnose, que é o seguinte: tudo aquilo que o estresse atrapalha, a hipnose ajuda. Sim. Então, o estresse pode atrapalhar a aprendizagem? Claro que pode. Aí, geralmente, a gente vai utilizar de técnicas expositivas para poder ajudar a aprimorar ao enfrentamento real. Ao enfrentamento real, exatamente. É uma simulação. É uma simulação, exatamente. Guiada. É uma simulação guiada. E o interessante aqui, já tem muita evidência que essas simulações funcionam. Exatamente. A hipnose é só mais uma forma de fazer. De fazer essa exposição. De fazer essa exposição. Pegando esse gancho que o cérebro é uma máquina de fazer predições. Exatamente. De imaginar. Porque ele precisa disso para sobreviver. Claro. Entendeu? Claro, então a gente tá querendo imaginar o que vai acontecer o tempo todo. Ele faz isso. Com certeza. Mas ele leva sempre pro lado negativo. Exatamente. A gente tem que domá-lo para fazer pro lado positivo. Exatamente. Inclusive, uma coisa, tem um exemplo que eu adoro dar. Tem um autor que eu adoro, que é o Sapolsky. Adoro muito Sapolsky. Tinha um livro dele antigo. Por que zebra não tem úlcera? Por que zebra não tem úlcera? E nem é publicado mais em português, não. Ele só tem em inglês agora. Mas eu gosto de comentar que... E aí tem a ver com essa questão de fazer prova. Imagina que a gente tá na savana, certo? E aí tem uma zebrinha que a gente tá acompanhando. Ela tá lá na savana. Aí vem um leão. O leão vai correr atrás e tal. Aí a zebrinha tá correndo, desesperada, adrenalina, só disparar aquilo tudo. Ser nervoso simpático, enfim. Aí uma mais velhinha lá, tropeça, morre. Uhum. E a nossa zebrinha volta pra casa. Como que essa zebrinha dorme? Bem demais. Essa zebrinha não tem um córtex altamente desenvolvido igual o nosso. Essa zebrinha vai chegar, vai dormir normalmente. Porque ela vai acordar no dia seguinte para recomeçar um dia que vai ter leão ou não vai ter leão. Porque o ser humano é o único que consegue, do nada, a partir de uma simulação de um pensamento, criar todo um contexto de ansiedade e de perigo que não existe. Os animais não fazem. Os animais, eles são imediatistas. O animal, ele consegue até ter, talvez, um estresse, um cachorro consegue ter essas questões todas, mas não é igual a gente. Não é, por exemplo, alguém chegar assim, ó, você viu que amanhã vai ter o leão, né? A zebra não preocupa com isso. Ela não vai deixar de dormir por isso. Ela não vai deixar de dormir por conta disso. Inclusive, muita gente fala que, mas ansiedade é só fisiologia. Mais ou menos. Mas eu gosto de falar o seguinte. Aí tem um exemplo que eu dou, associado com esse da zebra, que é o seguinte. Duas cenas. Começa na fisiologia. Começa a fisiologia, mas você pode eternizá-la. Agora, como que é o exemplo que eu dou, inclusive, para meus pacientes? Eu falo o seguinte, olha. Duas cenas. 10 horas da noite. Primeira cena, você chega em casa. Você vai abrir a porta da sua casa, chega um bandido numa moto,
E ele coloca um revólver na sua cabeça, fala pra você entregar tudo que você tem. Uhum. Aí você dispara adrenalina, hiperventila e tudo mais. Aí você vai entregar o celular, só que no momento que você vai entregar o celular, passa um policial, alguma coisa assim, e ele sai correndo, não acontece mais nada depois. E eu falo, imagina como fica seu corpo e seu pensamento. Beleza? Beleza. Segunda situação. Idêntica à primeira. Chega às 10 horas da noite em casa. Chega um bandido com um revólver. Igualzinho à primeira cena. Coloca o revólver na sua cabeça. Vai entregar o celular igualzinho. Só que nesse momento, ele tira o capacete, é seu primo, Zequinha. E ele fala, pegadinha do malandro. Te peguei. Se você pegar no momento de tirar o capacete, a fisiologia é a mesma da primeira cena. Só que pra dormir não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa. Que é justamente essa questão da manutenção da fisiologia. A diferença é que, se é o Zequinha, você vai dar um murro e fala, tá de brincadeira. Não faz mais isso. Não faz mais isso. Exatamente. E você não vai ficar preocupado com assalto, vai dormir normalmente. Porque você já fez a idealização de que foi uma brincadeira. Exatamente. Você desativa. E você vai agir igual a zebra. Depois que não tem mais dormir. o perigo, vai dormir. Uhum. A adrenalina, cara, esse negócio vai ser absorvido pelo organismo, acabou. Agora, se foi um assalto de verdade, você vai pensar isso a noite toda. A noite toda e durante muito tempo. E durante muito tempo, vai ter que fazer terapia, vai ter que ir com um psiquiatra, vai ter que tomar, sei lá, benzodiazepínico, Vai ter que dessensibilizar. vai ter que dessensibilizar isso de alguma forma. Exatamente. Porque o ser humano, ele é o único que consegue criar simulações envolvendo perigo que não estão de forma iminente. E isso é um grande desafio, inclusive na psiquiatria, na psicologia. Como pode também ter a situação e aquilo se perpetuar, que você não consegue desligar aquele circuito. Claro, e o pior que, quando a gente pega estresse pós-traumático, é exatamente isso que está acontecendo. A gente pega os casos de estresse pós-traumático, é exatamente isso que está acontecendo. Exatamente. Não tem mais o perigo, mas o cérebro ainda está em alarme. Exatamente, e fica em alarme muito tempo. Muito tempo.